Olá, gente, bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí a mais um Viva Drops, nosso devocional diário. Espero que Deus fale mais uma vez ao nosso coração. Espero não, tenho certeza que Ele vai falar. Ele fala corações sedentos, corações famintos. Então eu tenho certeza que Ele vai falar conosco mais uma vez. Bom dia, Liz. Vamos esperar aqueles 2 minutinhos iniciais para o pessoal ir chegando. E aí nós começamos o nosso devocional, compartilhar a palavra de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado de Deus. Como é que Deus nos chama, um pouquinho sobre como é esse processo, né? Sobre o que para mim é uma mentira quando nós falamos sobre chamado. E que fazendo meu devocional essa semana, fazendo na verdade devocional ontem à noite e hoje de manhã, Deus falou muito forte ao meu coração isso. Então vamos esperar esse minutinho final. Bom dia, Hugo, pra gente começar o nosso compartilhar a palavra. No último minutinho, nós começamos. Pronto, 10 horas. Vamos lá, vamos começar então. Já são 10 horas. Vamos começar vamos começar orando e depois nós vamos para o compartilhamento da palavra aí. Bom dia, Nádia. Bom dia, Miguel. Pai, muito obrigado por mais um dia, Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade. Nós te agradecemos pela tua misericórdia. Pai, te agradecemos por mais um dia, Senhor. Pedimos, Pai, para que o Senhor abra o nosso entendimento agora, para entender aquilo que o Senhor vai compartilhar aqui conosco. Pai, nós queremos ouvir a tua palavra, receber a tua palavra, mas principalmente que ela gere frutos em nossa vida, Pai. Nós possamos ser transformados pela palavra e não só ouvintes. Nós, como a tua palavra diz, nós queremos ser praticantes dela. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra encontre lugar fértil dentro de nós agora, Senhor. Espírito Santo, eu peço para que você venha em mim, sobre mim nesse momento e sobre todas as pessoas que estão aqui ouvindo essa live agora, Senhor, e vai limpando todo o terreno, vai limpando tudo aquilo que precisa ser limpo, para que essa semente encontre um terreno perfeito para produzir fruto, Pai, em nome de Jesus. Pai, que a tua palavra seja essa semente maravilhosa, Pai, que a nossa vida possa ser esse terreno fértil. Pai, nós pedimos, abre o nosso entendimento, abre, Pai, não só o nosso entendimento natural de entender as palavras ou de ouvir no natural, mas, Pai, nós pedimos principalmente pelo entendimento sobrenatural daquilo que é o teu reino, daquilo que é a tua palavra. Porque nós sabemos que nós temos o Espírito Santo em nós, o Senhor fala conosco através do teu Espírito, então nós pedimos, ative em nós, Pai, a capacidade, expande essa capacidade, Pai, de te entender, de te sentir, para que nós possamos, Pai, ter mais uma experiência maior contigo e sermos mais ainda transformados, não só no âmbito natural, mas no âmbito sobrenatural, espiritual também, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai, e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Domingos. Sejam bem-vindos a mais um Viva Drops. As nossas gotas de avivamento diária. Nós vamos para mais um devocional. Então vamos lá. O que Deus falou comigo? No começo eu falei, quando estava abrindo aqui o devocional, falei que iria falar um pouquinho hoje sobre o chamado, sobre uma das mentiras que eu acredito sobre essa questão de chamado. E o que é isso? Eu vejo muitas pessoas quando falam sobre chamado, sobre quando Deus chama alguém para sua obra, sobre quando Deus chama alguém para caminhar ao seu lado, alguém recebe a salvação ali, agora está no ministério ou agora caminha com Deus, foi chamado.
O que acontece é que, eu não sei se você já ouviu essa frase, mas eu já ouvi, e não foi uma só vez, foram muitas vezes, a pessoa falando, olha, se você não aceitar o chamado, Deus vai levantar outra pessoa. Se você não ouvir a voz de Deus, não seguir, se você não fizer os planos de Deus, se você não fizer aquilo que Deus quer, ou Deus vai levantar outra pessoa. Bom dia, Alexandra, bom dia, Sheila. E eu sempre ouvi isso. E o que acontece com essa frase de que quando nós olhamos para alguém e falamos, olha, Deus está te chamando, e se você não ouvir, ele vai escolher outra pessoa. Olha, Deus tem um objetivo, tem um propósito para a sua vida. Deus está te chamando para tal obra, Deus está te chamando para isso ou para aquilo ou para aquilo. Mas se você não aceitar, Deus vai levantar outra pessoa e quem perde é você. Quantos aqui provavelmente já ouviram isso, né? Eu sei que eu já ouvi algumas vezes isso, e não só para mim, mas para pessoas que estavam ao meu lado também. Eu já ouvi pessoas liberando essa palavra sobre a vida delas. E essa palavra, ok, é interessante porque coloca nas mãos de Deus o trabalho de finalizar a obra que é dele, não nossa. Né? Então, tipo, olha, se você não pode, eu preciso finalizar essa obra. Então, o que eu vou fazer é levantar outra pessoa para finalizar essa obra, porque a obra precisa estar pronta, esse objetivo precisa ser cumprido. Então, se você não aceita, se você não quer fazer parte daquilo que eu estou construindo, eu vou levantar outra pessoa para construir. E Deus pode fazer isso? Deus pode fazer isso. Deus pode fazer todas as coisas. Se Ele quiser, olha, Bruno, eu estou chamando você para construir, implantar uma igreja em Portugal. E eu falo, olha, não quero mais, eu não vou fazer, e etc. E o desejo do coração de Deus é ter uma igreja que X, que Ele me convidou para fazer e eu não faço. Eu acredito que sim, Ele pode levantar outra pessoa. Mas eu também gosto muito de não só me basear no que Deus pode ou não pode fazer, mas me basear no que eu leio na palavra. E eu tenho 2 exemplos aqui que mostram que Deus, ele não nos descarta tão facilmente assim, como, olha, você não quer, então, ok, eu vou levantar outra pessoa. Porque o problema dessa mentalidade é que nós começamos a pensar que somos totalmente descartáveis. Então, às vezes você foi chamado para fazer algo há um tempo atrás. Às vezes Deus já te chamou para o ministério, você abriu mão desse ministério por um tempo. Você hoje não está mais nesse ministério. Você sabe que isso é um chamado para a sua vida, mas às vezes família, casa, um outro trabalho, alguma outra coisa te impede de hoje estar a 100% fazendo aquilo que você acredita que é o teu chamado. É o chamado de Deus para a sua vida. E quando nós ouvimos esse discurso, que nos dá a entender que nem adianta mais voltar, porque provavelmente Deus já levantou outro. E o que acontece com isso é que o trabalho fica lá parado. Porque a tua mentalidade é aquela coisa de... teve um estudo científico que fizeram, onde colocavam uma senhora parada na rua, e aí vinha um rapaz, e esse rapaz começava a mexer com ela, ao ponto de, tipo, praticamente agredir aquela senhora mesmo. E o que acontece é que eles estavam querendo ver a reação do povo ao redor. E a grande maioria não se metia. Por quê? E eles explicaram que existe, eu não lembro o nome agora, mas existe um pensamento que a grande maioria tem, que é, eu não vou fazer nada porque eu sei que ele vai fazer. E nós terceirizamos, nós começamos a passar para o próximo aquilo que nós poderíamos fazer, e até o nosso coração no primeiro impulso vai e faz algo. Mas logo depois vem, não, mas se eu não fizer, alguém faz. É a coisa do não catar um lixo no chão. Não, eu não vou catar esse lixo no chão, porque se eu não catar, daqui a um pouco vem alguém e cata. Não, eu não vou lá acudir aquela briga, porque não, daqui a um pouco alguém vem e ajuda. Né? Não, eu não vou fazer isso porque depois alguém pode vir e fazer. E o que acontece é que eu penso isso, o próximo pensa isso, o próximo vai todo mundo empurrando para o outro. O que deveria ter começado a ser feito lá no começo, mas todo mundo vai empurrando. Não, se eu não fizer, ele faz. Não, e se eu não fizer, ele faz. Se eu não fizer, ele faz. Se eu não fizer, ele faz. E quando vê, ninguém fez. E quando nós entramos nessa mentalidade que,
Olha, se você não assumir o seu ministério, se você não assumir o seu chamado, se hoje você não está fazendo o que Deus chamou para fazer, Deus levanta outra pessoa. Nós nos tornamos descartáveis. Nós nos tornamos improdutivos, porque nós ou pensamos que, ok, eu não preciso mais voltar, porque provavelmente Deus já levantou outra pessoa. Afinal, né, o que nós ouvimos é: a obra não pode parar. Então nós ficamos parados no nosso canto, e às vezes parado também está a obra, porque Deus não escolheu outra pessoa, Ele está esperando você ainda. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes esse discurso de, olha, se você não quiser, Deus levanta outra pessoa, na verdade pode ser, olha, Deus está te esperando ainda. E aí você às vezes está parado até hoje, sem fazer a tua obra, sem fazer a obra de Deus, sem meter a mão na massa, porque você acreditou nesse discurso que você é descartável. Não, você não quer fazer? Enfim, não faça. Deus vai levantar outra pessoa. Isso é muito interessante. Eu quero mostrar com dois exemplos na Bíblia que vão falar sobre isso, que vão falar sobre como Deus, Ele preza muito mais pela sua vida do que às vezes pela obra que está ali acontecendo. E Bruno, você está querendo dizer que Deus não preza pela obra do reino? Sim, Ele preza, mas vocês são filhos. Qual o pai que presta mais atenção na obra da casa do que o pai que presta mais atenção no filho? Qual é o pai que faz isso? Jesus, ele morreu não pelo... A Bíblia diz que Jesus não morreu pelo reino. Nós sabemos que tudo é projeto do reino, ok? Mas Jesus morreu por nós, pelas pessoas, para que nós hoje tivéssemos acesso, para que nós hoje pudéssemos aceitar tamanha salvação e ser chamados de filhos. E aí, quando nós tratamos de de reino ali, de obra, de ministério, nós esquecemos o valor que as pessoas têm e colocamos esse valor maior na obra que as pessoas podem fazer do que nas próprias pessoas. E aí nós trazemos o quê? O que é uma mentalidade humana. É uma mentalidade o quê? Empresarial. De que, meu amigo, se você não está funcionando nessa empresa, você está demitido. Você não está alcançando as minhas expectativas, eu te contratei para fazer o RH da empresa, você não está fazendo, você está demitido. Você é descartável. Eu te contratei para dar aulas, você não dá aula, você fica no seu... Você está demitido. E nós trazemos essa mentalidade humana, empresarial para dentro das coisas de Deus, de que a obra é mais importante do que as vidas que estão na obra. E nós não podemos deixar isso acontecer. E vamos lá, eu quero dar os exemplos para vocês de duas pessoas que mostram que Deus está mais interessado na pessoa da obra do que na obra em si. O primeiro caso é Jonas. Se nós vemos a história de Jonas, eu não vou ler o texto aqui por causa do tempo, e é praticamente a história inteira, então eu teria que ler praticamente tudo, mas eu vou tentar diminuir, contar rapidamente o que é a história de Jonas. Jonas tem um chamado de Deus para ir pregar em Nínive, para a cidade de Nínive. E ele fala, eu não quero ir, e ponto, eu não vou. Né? E o que acontece naquele momento é que ele foge do chamado de Deus, ele entra num barco, ele sai correndo daquilo, vai para outra direção, né? Como se Nínive fosse para cá, para esse lado, e ele vai para o outro lado, ele não quer saber daquele negócio. Então ele foge do chamado de Deus. E Deus tinha um chamado específico para Jonas. Jonas, eu quero que você vá lá e pregue. Ele não foi. O que acontece naquele momento não é que Deus fala assim, ok, Jonas, fica à vontade, eu vou levantar outra pessoa para ir lá em Nínive pregar. Foi isso que aconteceu? Não, não foi. Se você ler a história de Jonas, você vai ver que Deus não falou assim, ok, Jonas, fica à vontade. Eu levanto outro, porque para mim, você é descartável. O que importa é que Nínive precisa da pregação do evangelho. Não, Deus vai atrás de Jonas. Deus fala assim, Jonas, você precisa ir para Nínive. E ele fugindo de Deus, E depois nós conhecemos a história, né? Que Jonas está naquele barco, e aquele barco é completamente assolado pela mão de Deus, como Deus estivesse balançando o barco, falando, Jonas, acorda,
eu preciso que você vá para Nínive. Ao ponto que o barco estava prestes a afundar. E o que acontece naquele momento é que Jonas abre o seu coração, as pessoas começam a falar, gente, o que está acontecendo aqui? Jonas fala, olha, o problema é que eu tenho fugido de Deus, eu tenho um chamado, eu tenho fugido de Deus, então me lancem para fora, porque a ira que está sobre esse barco vai parar, porque na verdade Deus está me querendo. E aí eles lançam Jonas para fora, vem aquele peixe gigante, né, que a gente tem a imagem que é uma baleia, né, ninguém sabe que peixe é aquele, eles falam que era um peixe imenso, engole Jonas passa um tempo na barriga daquele peixe, depois Jonas é lançado para fora daquele peixe ali, é colocado para fora, vai para Nínive, prega em Nínive, todas aquelas pessoas se arrependem, e a cidade inteira, aquilo tudo é convertida a Jesus, aqueles todos aceitam a mensagem do evangelho, não é Jesus, né? Não, mas enfim, aceitam a Deus, se convertem dos seus pecados, do seu caminho errado, e nós vemos então que eu quero dizer com essa história de Jonas? Que essa história de que se você não fizer, Deus levanta outro, isso não funcionou com Jonas. Então, às vezes, o discurso que nós temos não batem com o que a Bíblia nos mostra. E eu prefiro ficar com esse amor de Deus, que preza mais pelas pessoas da obra do que pela obra em si. Então, Jonas é o primeiro caso que eu quero compartilhar com vocês. Deus não deixou Jonas. Deus não falou, Jonas, eu levanto outro. Para mim você é descartável. Faça o que você quiser. Eu levanto outro. Se você não quer, há quem queira. Quem está perdendo é você. Não, Deus foi atrás de Jonas. Sabe por quê? Porque eu acredito que há chamados, que há objetivos, que há obras, que há missões nesse mundo, que você nasceu para elas. Você nasceu para elas. Então Deus vai te moldar durante todo o caminho. Deus vai te trazer para o centro da vontade dele, porque ele não está querendo só fazer a obra, ele está querendo você na obra. Porque ele sabe do teu potencial. E é por isso que ele tem paciência. Muita coisa que líderes não têm tido. E nós queremos ser a imagem e semelhança de Deus, nós queremos reproduzir Jesus aqui na terra, mas não temos tido a mesma paciência. Não temos tido a mesma paciência. Olha, esse cara está no meu ministério, ele é legal, mas ele está vacilando aqui, ali. Olha, meu amigo, faz o seguinte, pega teu rumo, vai embora, né? Como diz a nossa amiga Cris, pega o beco, né? Vai embora, some daqui e etc. Mas por que isso? Por que fazemos isso? Porque a gente não tem paciência de olhar para as pessoas, a gente não tem tempo, a gente não quer desprender o nosso tempo. Nosso tempo que nós falamos que é um tempo de qualidade, que o tempo não volta atrás, mas esquecemos que o tempo daquelas pessoas também é valioso. A vida dela é mais valiosa que o nosso próprio tempo. E Deus nos mostra isso. Deus foi atrás de Jonas. Jonas, não. Olha só. Nínive vai ter um pregador, mas eu quero que seja você. Mas eu não quero. Jonas, você nasceu para isso, Jonas. Eu não quero. Jonas, eu preciso de você, Jonas. Eu confio no teu potencial. Jonas, vamos atrás das pessoas. Essa história de... Não, Deus vai levantar outra pessoa. Nós precisamos abrir mão disso. Nós precisamos parar com esse discurso. Como eu falei no começo, Deus pode fazer dessa maneira? Pode, Deus pode fazer todas as coisas. Mas o que a história de Jonas me mostra é o contrário. Deus não está se importando com... Olha, o que importa é a obra, você que se exploda. Não, Deus vai atrás daqueles que ele chamou para a sua obra. Outro caso, Moisés. Moisés, nós vemos a história também de Moisés. O que acontece de Moisés é que nós vemos quando ele encontra aquela sarça, né, o primeiro encontro de Moisés ali com Deus, aquela sarça começa a falar, ele recebe um chamado, e nós vemos do começo do processo de Moisés, ele já falando, não, mas quem é você? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou explicar quem você é? Como é que eles vão acreditar em mim? Perguntas, mais perguntas, mais perguntas, mais dúvidas, né? Ao ponto que ele fala, não, eu não posso ir. Lá na frente, depois ele aceita, tem a primeira experiência dele de ir lá falar, ele vê que as coisas não dão certo, que as pessoas vêm falar com ele que estão sendo mais oprimidas agora por causa desse discurso de libertação de Moisés.
ele vai falar com Deus de novo e Deus fala para ele, cara, fica tranquilo, eu vou fazer as coisas. E ele mais uma vez traz isso, mas Deus, eu não sei nem falar. Acho que aqui, eu tinha até aberto aqui, Êxodo 3:13, né? Só uma das partes. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual o nome dele, o que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que eu sou, e vai dizendo quem ele é, vai explicando para ele, olha, toma a tua vara, é com essa vara que você vai fazer os milagres, pode ir, pode falar. E uma outra parte interessante é quando ele aumenta a opressão no capítulo 5. Olha aqui o que ele vai falar. Deixa eu achar aqui. Gente, eu não vou achar isso agora, eu vou perder muito tempo. Eu tinha separado o texto, mas eu perdi aqui. Enfim. Mas é na segunda vez que Moisés vai falar, o faraó aumenta a opressão sobre o seu povo. E aumentando a opressão sobre o seu povo, o Moisés vai mais uma vez diante de Deus. Deus, eu não sei porque que você me mandou para lá. Né? Eu estou usando minhas palavras aqui, ok? Mas o contexto é esse, pode ler lá. Né? O que você me mandou para fazer lá? Os caras estão oprimindo, o faraó está oprimindo mais ainda o povo. E ele fala assim, cara, eu vou fazer a minha obra. Fica tranquilo, eu vou fazer as coisas. Eu vou endurecer o coração dele ali, mas eu vou fazer os meus milagres, os meus sinais, e ele vai entender que ele tem que liberar vocês. E aí Moisés mais uma vez fala, mas eu tenho a fala ruim. Como é que eu vou explicar para ele? Ele não vai querer me ouvir. Mais uma vez Moisés entra no quesito de procura outro. Eu não posso fazer. Mas o que nós vemos nisso tudo? Nós vemos Deus, no mesmo tempo que Moisés está tentando fugir da raia ali, fugindo da obra, fugindo do seu chamado, nós vemos Deus insistindo. Nós vemos Deus insistindo com Moisés. Fala, Moisés, essa obra é sua. Mas Deus, eu não quero, eu não sei falar. A obra é sua. Mas Deus, se ele não me ouvir, a obra é sua. Mas e se o povo não me ouvir? Eu chamei você e eu vou capacitar você. Nós precisamos ter esse coração de Deus. Entender o coração que Deus tem por nós e ter o mesmo coração pelas pessoas. Deus honra os nossos processos. Deus honra os nossos processos. O interessante desse texto de Moisés é que Deus vê para ele e fala assim, ok, Moisés, você não consegue falar agora? Eu vou honrar o seu processo. Traz uma outra pessoa para falar por você. E aí ele escolhe o Arão para falar por Moisés. Olha, ele vai ser como um profeta. Ele vai ouvir o que você tem a falar e ele vai reproduzir. Essa é a paixão que Deus tem por nós. Deus não está com os seus olhos tão fitos na obra, tão fixados na obra, que ele esquece daqueles que estão na obra. Deus está olhando para nós e ele quer que nós possamos fazer a sua obra. Se Deus estivesse tão fixado em simplesmente completar a sua obra, por que Deus não faria a sua obra independente de nós que somos falhos? Podemos ser falhos, mas ele nos escolheu dentro das nossas falhas, dentro dos nossos processos que vivemos, dentro das nossas angústias, das nossas dores, das nossas inconstâncias, nos escolheu para fazer a obra. Porque ele conhece o potencial de cada um. Ele sabe que quando cada um abre mão do seu, eu não sei falar, eu não sei fazer isso, eu não sei andar, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não consigo ler a Bíblia direito. Quando nós abrimos mão de tudo isso e entendemos que se ele nos escolheu, ele coloca uma vara na nossa mão, que é uma vara que vai representar ele e que essa vara vai ser o nosso objeto de ministério. Ele coloca a palavra em nós. Não seremos mais nós que iremos falar, mas o Espírito irá falar por nós. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Quando nós entendemos isso, nós passamos desse lugar de que, se eu não fizer, Deus levanta outro, para um lugar de que, se Deus me escolheu, é porque essa obra é para mim. E eu não vou passar para o próximo de, se eu não fizer, alguém faz. Não, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Outros vão completar, porque eu acredito em obras de gerações.
os meus filhos vão completar aquilo que eu começo, os meus netos, os netos daqueles que estão andando comigo, os bisnetos. A obra é geracional, é para gerações. Mas se Deus chamou para começar algo, é para você começar algo. Se Deus chamou para entrar agora no meio de algo, para ajudar esse algo que já está acontecendo, é para você entrar agora nesse momento, porque Deus precisa de você nesse momento. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de confusão que nos chama, mas não nos capacita. Deus não é um Deus sádico que nos chama para o meio de uma batalha sem nos armar primeiro, sem nos dar as ferramentas necessárias. Mas Ele é um Deus que nos capacita para a sua obra, porque Ele ama a sua obra, mas Ele principalmente ama os obreiros. Ele ama os obreiros. Que nós hoje, o que eu queria trazer para vocês é isso, que nós hoje possamos abrir mão desse discurso que para mim, desculpa, é errado. É um discurso errado de você não quer, Deus levanta outro. Como eu falei, Ele pode fazer, não estou falando que não existe isso. Mas para mim, Deus, os exemplos que a Bíblia me mostra são muito maiores do que você não quer, Ele escolhe outro. São exemplos de um pai amoroso. Exemplos de um pai que vai atrás do seu filho. Filho, eu sei que você está fugindo, eu sei que dá medo, eu sei que parece impossível, mas eu confio em você, por isso que eu te chamei. Mas eu não sei falar, eu vou com você. Então traz outra pessoa junto com você, mas você precisa estar lá, porque você é o meu escolhido para essa obra. Quando nós entendermos isso, nós vamos começar a entrar mais profundo nos nossos chamados. Como eu falei, eu acredito que aqui tem pessoas que já sabem o seu chamado, que como Jonas fugiram do seu chamado por muito tempo, que como Moisés, todo dia estão tentando inventar uma desculpa, e eu não quero justificar ou crucificar você dizendo para de inventar desculpa, todos nós fazemos isso, eu já fiz isso diversas vezes, inventar desculpa, mas eu não sei fazer isso, não, mas Deus, poxa, logo eu, tem tanta pessoa melhor. Mas o que a vida desses grandes homens de Deus me mostra, e a vida principalmente de Deus, a história de Deus, a Bíblia me mostra, é que se Ele me escolheu, é porque Ele conhece o meu potencial. Então agora cabe a mim honrar a escolha de Deus. Então hoje é um convite para você que já sabe o teu chamado e tem fugido, que já sabe o seu chamado, mas todo dia tem inventado alguma coisa para fugir desse chamado. Esquece isso. Deus não vai querer levantar outra pessoa para o que Ele te chamou para fazer. Ele quer você, porque Ele sabe o teu potencial. Ele quer você porque Ele conhece o teu coração. Ele conhece o teu coração. Ele sabe que você tem potencial para terminar essa obra. E se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Ele vai te dar as ferramentas necessárias, as pessoas necessárias. Deus entregou uma vara para Moisés. Deus entregou Arão para Moisés. Deus fez de tudo. Deus colocou um peixe para pegar Jonas e levar ele para o lugar que ele tinha que ir. Deus, Ele vai te capacitar, te dar as ferramentas, te levar aos lugares necessários, colocar as pessoas necessárias para caminhar com você. Só confie mais em você. Confie mais em você. Porque Deus já confia muito em você. Não abre mão mais do teu chamado. Não abre mão dos objetivos, dos propósitos de Deus para sua vida. Não abre mão. Deus não está nesse negócio de levantar outra pessoa. Está te esperando. Os projetos estão te esperando. Os sonhos de Deus estão te esperando. Como a Tia Ruth falou aqui agora, só se disponha. Só fala assim, eis-me aqui. Aquele famoso eis-me aqui, né? Que Deus possa abençoar a vida de todos. Eu quero só ler aqui, tem alguns comentários eu passei aqui. A Alexandra falou, Deus purinho nos processos de desconstrução e reconstruções. Na jornada de renovo de nossas mentes. Amém, Alexandra. Amém. A Nádia colocou, como se fosse um quebra-cabeça de 1000 peças
Para cada encaixe, a peça é única, precisa ser aquela. Muito bom, é exatamente isso. Deus não vai tentar depois encaixar um outro quebra-cabeça naquele lugar que falta. Aquele lugar que falta é do teu tamanho. É você que precisa encaixar ali. É isso. Acho que eu li todos os comentários que estavam aqui. Os outros eram amém e etc. Muito obrigado, gente, por mais um dia. Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma manhã. Espero que essa palavra tenha falado ao coração de vocês, como falou ao meu. Espero que fale aos que estão ouvindo depois, agora, aos que estão ouvindo agora e aos que vão ouvir depois. E eu quero convidar vocês a compartilhar essa mensagem, colocar nos seus stories, marcar seus amigos. E depois, quando o vídeo estiver gravado aqui já na página, comente aí ao que Deus falou com você, para a gente poder saber os testemunhos. Nós queremos ouvir os testemunhos daquilo que Deus tem falado com vocês diariamente aqui no Drops. Então, meu convite é esse. Coloca aí. E é isso, gente. Deus abençoe a vida de todos. Nós nos vemos hoje à noite. Nós temos mais um Drops, um em inglês. Então, hoje às 9h58 da noite, o Viva Drops em inglês. Não percam. Vai ser uma mensagem diferente. Então, não fica, eu já ouvi de manhã, então à noite não precisa ouvir. Não, é outra mensagem. Vem ouvir, vem treinar seu inglês, vem ouvir da palavra de Deus. Vai ser muito bom. Então, às 9h58 da noite, horário de Lisboa, mais um Viva Drops, tá bom? Deus abençoe a vida de todos, gente. Tchau, tchau. Bom resto de dia para vocês.